Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetei de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, e da graça decaíste. Vamos até aqui por enquanto. Nessa epístola, Paulo está falando sobre lei e graça. E especificamente nesse capítulo 5, ele está falando sobre a liberdade em Cristo Jesus. Hoje cedo eu ouvi uma pregação sobre o favor de Deus, a graça de Deus, onde nessa pregação o pastor argumentou que Noé, lá em Gênesis 6, era o único daquela geração que era amigo de Deus, que se aproximava de Deus. E por causa desta fidelidade, Noé e sua família foram todos eles abençoados com o favor e a graça de Deus. E mesmo assim, Deus deu a ele um trabalho. Cristiano, se Deus te chamasse para fazer uma barca de 130 metros de comprimento, é um trabalhinho tranquilo? Nem um pouco. Ele teve que trabalhar. Seguindo as ordens de Deus. Isso está ali no Gênesis, como um exemplo de fé. Gênesis escrito, o Pentateuco inteiro escrito para aquele povo que estava prestes a entrar em Canaã. Foi escrito por Moisés e estava prestes a chegar, a adentrar Canaã, porque eles já tinham chegado há muito tempo, mas por causa da rebeldia não puderam entrar. Nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida. Mas esse texto o texto de Gênesis estava falando para aquele povo que o favor de Deus era para com aquele que se entrega a Ele, que obedece às suas leis. Mais tarde, no livro seguinte, em Êxodo, Deus dá um mandamento. Vários, mas dá uma lista de mandamentos, uma aliança, que lá em Êxodo 20, antes dele começar a falar dos mandamentos, ele está falando Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, no versículo 2, da casa da servidão. E a partir do versículo 3 ele lista 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Um código moral para um povo que estava se formando. O Antigo Testamento inteiro
ele foi confiado a homens e profetas que escreveram sobre Deus, mas não escreveram sobre si. Eles, inspirados pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito que nós clamamos agora há pouco com os hinos, com os cânticos e com os louvores, é esse mesmo Espírito que os inspirou, que está aqui agora, falando no coração de cada um de nós, a respeito de Cristo. Lembre-se que o Espírito não se exalta, o Espírito exalta a Cristo. O pastor sempre faz a ilustração do farol do canhão de luz, né? O Espírito é o canhão de luz que está apontando e iluminando Cristo. Esta é a função dele. Você nem repara no canhão de luz, mas você está vendo claramente Cristo Jesus, nosso Redentor. E no Novo Testamento, Cristo, o próprio Cristo, diz que os fariseus, os judeus da época dele, pegaram essa lei, acrescentaram outras e colocavam esse jugo de escravidão. Lembra que Deus tinha tirado o povo de Israel da escravidão? Esse mesmo povo, os líderes, a elite daquele povo, colocava de novo um peso de escravidão sobre todo o povo de Deus. E aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo, com doutrina apostólica, com doutrina de Cristo, falando sobre o Evangelho, falando sobre a graça de Deus, ele usa como exemplo um dos mandamentos, a aliança que Deus já tinha feito com Abraão. Retomou com Moisés que a aliança, o símbolo da aliança era a circuncisão. O que diferenciava, o que fazia do judeu um judeu, era a aliança com Deus, que era demonstrada fisicamente através da circuncisão. Porém, nós vivemos pela graça e pelo Espírito de Deus. Os irmãos podem ter a absoluta certeza de que a revelação que foi dada há 4.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, milênios atrás, o Espírito é o mesmo, mas a revelação que você tem acesso, a Escritura que você tem acesso, o acesso que você tem ao Pai, é maior do que em qualquer outro momento da história. Você tem tantas e tantas ferramentas, tantos livros. A igreja, na época de Cristo, até a igreja, depois que Cristo foi assunto aos céus, até hoje, nesse momento, nós temos teologias sistemáticas, nós temos pensadores, nós temos poetas, nós temos músicos, nós temos diversas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Não que isso tenha valor de revelação canônica da Bíblia, mas inspirados pelo Espírito Santo nós usamos isso daqui, esse livro de 66 livros, essa compilação de livros, para nos achegarmos a Deus.
E quando a teologia, que pode ser uma teologia que você segue, uma teologia que quer voltar lá para aquele tempo, para a época que Deus estava começando a revelar o seu caráter e o seu espírito e a sua moral. Às vezes você abre mão dessa maravilhosa graça que Cristo nos concede para seguir uma lei, para seguir um peso, para seguir um modelo religioso de homens. Os 10 mandamentos foram dados por Deus e Cristo pega, além dos 10 mandamentos, além das leis todas daquele povo, cerimoniais, ritualísticos, e resume em um: o amor. Nós vivemos a lei do amor. E através dessa lei do amor nós obtivemos graça em Cristo Jesus. Nós somos privilegiados, porque a última revelação, a manifestação máxima de Deus é Cristo. Isso está escrito em Hebreus. Havendo falado outrora de muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. O Filho é o Verbo de Deus, é o Logos de Deus. Lembra da palavra de Deus? Onde Deus Pai fala, Deus Criador fala, haja luz, e assim a luz se fez. Essa palavra da boca de Deus é o Logos, é o Cristo, é aquele que veio nos salvar. Você acha que você é merecedor disso? Muitas teologias de hoje, apesar de tudo que nós temos de boa teologia, de escritura, tudo compiladinho, tudo certinho juntos, traduzidos para a nossa língua, as pessoas não conseguem entender e querem amarrar a você um peso que Cristo não mandou você carregar. A cruz que você tem que carregar é o peso de ter a marca de Cristo na sua vida, porque você vai sofrer preconceito, você vai chegar num ambiente acadêmico e vão falar: ih, olha lá o crente, ih, olha lá aquele que não faz besteiras com a gente, ih, olha aquele careta. Esses prazeres do mundo são muito pequenos perto da grandeza e o prazer eterno que teremos com o Senhor lá na eternidade. A cruz que nós temos que carregar enquanto homens e mulheres de Deus aqui nessa terra é a imagem de Cristo em nós, é a marca de Cristo em nós. Então aguente firme, não ceda às pressões nem do mundo, nem da religiosidade. Permaneça em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade, palavra que a modernidade não gosta, a verdade é Cristo e a fonte da vida eterna. Amém?